Tudo bem, investidores? Sejam bem-vindos ao nosso canal central do REIT. Hoje nós vamos falar de um dos REITs que tem o maior dividend yield. Eu sei que você, investidor, acaba gostando disso, né? Muito investidor que chega hoje para investir nos Estados Unidos se pergunta, né? Como eu posso obter retorno? E às vezes a gente acaba achando que é só através do dividend yield que a gente obtém retorno dos nossos investimentos. E é isso que eu quero falar aqui para vocês hoje, né? Lá no nosso Instagram, a gente publicou recentemente essa postagem, né, falando dos 8 maiores REITs que têm os maiores dividend yield, né, para falar a verdade. Né? E entre eles estavam lá, né, Medical Properties, SL Green, vários REITs que o investidor brasileiro gosta. E um deles é o SL Green, que tem o MPW, que foi o vencedor lá nos nossos comentários, que inclusive tem um dividend yield muito elevado, ali na casa de 14,5%. Isso porque o investidor ele acaba sempre fazendo a comparação entre dividend yield e taxa de juros. Né? Então, assim, se eu tenho uma Selic no Brasil que paga 13,75, quase 14% no Brasil, e eu tenho um ativo nos Estados Unidos com 18% de dividend yield, vale mais a pena eu ir para os Estados Unidos. E a comparação não é bem essa, né? A gente precisa levar em consideração também ali a valorização do ativo ao longo do tempo, porque retorno não é só através do dividendo e nem é só através da valorização das ações ou das cotas. Né? A gente precisa levar em consideração os dois fatores unidos. E hoje o REIT que eu vou falar para vocês é Medical Property Trust. O código de negociação dele é MPW. Esse é um REIT muito querido pelo investidor brasileiro por diversos motivos. Né? Um, porque ele é um dos maiores proprietários de hospitais nos Estados Unidos. É o segundo maior proprietário de leitos não hospitalar de leito hospitalar no mundo, né? Aí com 21,4 bilhões em ativos e um dos maiores aí dos Estados Unidos, né? O maior proprietário privado de leito hoje nos Estados Unidos. Medical Properties, para a gente entender, ele é um REIT praticamente quase 100% hospital. Eu não vou dizer que ele é 100% hospital, porque ele tem algumas hipotecas e empréstimos no seu balanço. Eu vou comentar para vocês nesse vídeo aqui. Antes de mais nada, se você ainda não conhece o nosso canal, né, deixa ali um like no nosso vídeo, comente, né, o que você achou e não esqueça de ativar o sininho ali para receber sempre que tiver novos vídeos ali para vocês, tá? Vamos lá falar um pouco mais de Medical Properties. Né? Hoje ele tem 237 propriedades só nos Estados Unidos, 191 na Europa, 3 na América do Sul, na Colômbia e 11 na Austrália. Preste bem, né? Eu deixei essa por última aqui, a Austrália, porque a Austrália é bem relevante no cenário atual hoje que Medical Properties se encontra, essas 11 propriedades que ele possui lá na Oceania. Vamos lá, né? Vou falar aqui um pouco mais sobre Medical Properties, como eles apresentam um REIT, e aí a gente vai falar aqui a verdade nua e crua. Então, o investidor ele tem que entender o seguinte: eu sou analista CNPI, né? E meu foco principal é dar uma análise isenta para vocês, investidores. Né? Eu não sou um torcedor de REIT, não sou um torcedor de ativo e nem tenho qualquer tipo de ligação com esses ativos. Então, sempre que a gente busca uma análise, é o mais fidedigna possível para que você, investidor, saiba tomar as suas decisões e não tome enganado, né, com base em informações rasas. Vamos lá. Primeiro aqui eu vou descrever para vocês como que o REIT se apresenta, né? Uma das coisas importantes que eles mostram aqui, né, se você olhar lá, né, que eles falam que que eles vêm criando, né, um relacionamento sólido, duradouro, né, que criam a base de ativos ali, né, com a Steward Healthcare, que inclusive é um dos seus maiores inquilinos, e mostra como essa base de ativo vem crescendo aí nos últimos anos, né? Isso é o nosso famoso crescimento externo. A gente tem que lembrar que o REIT cresce de duas formas, ou um crescimento interno através do reajuste dos aluguéis, ou um crescimento externo através de aquisição de novos imóveis. E ele vem, e é que ele mostra aqui, né, nessa apresentação, é que eles tiveram um crescimento sólido e saudável ali, né, e duradouro que eles vêm criando ali com o Steward Healthcare. Outro ponto que eles mostram ali, né, é a base de crescimento de ativos dele, como eu falei para vocês, né, cresceu uma base de 31% ao ano, né, de 2010 a 2020. Então isso quer dizer o quê? Basicamente para vocês entenderem, né? É como se você tivesse um apartamento, você comprasse dois, no ano seguinte você comprasse três, quatro, cinco, e é lógico, né? Quanto mais imóveis você tem ali dentro do seu portfólio, maior a receita, maior é a sua capacidade de gerar renda para você investidor. Mas isso a gente precisa levar em consideração outros fatores, dívida, situação macroeconômica, mas querendo ou não, isso é o que está lá na apresentação do investidor, que se você for pegar para ler lá, vai mostrar que o REIT vem com um crescimento muito forte. Outro ponto que eles mostram na apresentação do investidor deles, né? Olha só, eu tirei isso de lá. Eles mostram aqui que hoje eles têm ali uma base, né? Dos seus maiores inquilinos ali, eles mostram a Steward Healthcare, que é aquela que eu acabei de mostrar anteriormente, que eles têm uma base sólida e duradoura ali, torno de 2,6% da sua base de ativo
vem da Stewart Healthcare. E aí ele em torno de 1,1 ali da Circle, da 1,1 da Prospect, só que isso é base de ativos, tá? A gente tem que olhar ali a receita. Outro ponto relevante aqui para nós investidores, que a gente vai tratando aqui aos poucos, tá? Que está lá também na apresentação do investidor dele. É a base de vencimento de suas dívidas. A gente tem que lembrar, o REIT ele cresce muito os seus imóveis, né? Ele aumenta muito esse crescimento externo dele, que a MPW fez nos últimos anos, mas esse crescimento externo, ele veio de algum lugar, né? Esse dinheiro para comprar. Ou ele pode ter vindo do caixa do REIT, pode ter feito através de emissão de ações, né? Tanto preferenciais quanto ordinárias, mas principalmente através de dívidas. E essas dívidas, elas têm um tempo, né? A maturidade da dívida, é o prazo que ela vai começar a vencer ali. E a gente vê claramente ali, né, que uma parte grande da dívida começa a vencer em 2024, 2025 e 2026. Isso aqui é importante a gente entender isso aqui, devido ao time que a gente se encontra. A gente tem que lembrar que hoje a gente tem uma perspectiva de aumento de taxa de juros nos Estados Unidos, que essa taxa de juros vai se manter ali por um tempo relativamente longo. E isso pode afetar, sim, a dívida de MPW, né, que nesse exato momento pode não ser um fator principal, né, de risco quando a gente olha uma foto do momento, mas quando a gente olha no cenário macro, isso pode afetar o REIT ali. Isso pode afetar por quê? Quando a gente olha ali aquele gráfico ali que a gente tem, o gráfico em pizza ali embaixo, vocês observam claramente que hoje ele tem uma porcentagem muito pequena da sua dívida em taxa variável, só 3,8%, enquanto 96% da sua dívida está em taxas fixas. E por que o REIT conseguiu fazer isso? Porque quando ele fez essas taxas fixas, era lá em 2020, 2019, né, 2021, era um momento em que a gente tinha taxa de juros zerada nos Estados Unidos, e aí valia muito a pena ele fazer em taxa fixa. As instituições financeiras faziam esses empréstimos em taxa fixa, porque o risco era menor. Hoje o cenário é diferente. Hoje a gente tem um cenário de risco maior, taxa de juros nos Estados Unidos aumentando. A tendência é que essas dívidas, esses vencimentos agora em 23, 24 e 25 até, eles já não consigam fazer em taxa fixa. E se conseguirem fazer, essas taxas fixas vão ser maior. E com a taxa aumentando dessas dívidas aqui do MPW, é natural que esse custo dessa dívida vai aumentar e isso vai comprometer ali uma parte da renda do REIT, ou seja, do seu FFO, que viria para nós na forma de dividendo. Isso aqui é importante porque isso aqui vai puxar ali o link, porque eu vou falar posteriormente aqui para nós. Expliquei para vocês o crescimento externo do REIT, que é o quê? O quanto que ele vem crescendo na sua base de ativo ali nos últimos anos. Mas nós precisamos compreender também o crescimento interno do REIT, né? O quanto que ele consegue entregar ali através de reajuste de aluguel. Isso aqui está lá na apresentação do investidor dele. Fica claro. Outro ponto aqui é que MPW é um REIT net lease. Net lease é aquele onde o inquilino é responsável por manutenção, seguro, imposto. Geralmente os contratos são bem longos, isso gera uma estabilidade para o investidor. Inclusive são dos fatos que a maioria dos investidores se sentem atraídos pelo MPW por essa segurança dos contratos. Mas quando a gente fala de crescimento interno aqui, que é a capacidade que o REIT tem de reajustar os seus aluguéis, fica claro aqui para nós que em ambiente hiperinflacionário, como é o que vivemos agora, o REIT não consegue entregar isso tudo, ele vai precisar entregar isso através de aquisição de novos imóveis, crescimento externo. Todo REIT ele precisa saber manobrar esse tipo aqui de crescimento. O que essa tabela mostra aqui para nós é que quando a inflação dos Estados Unidos está ali na casa de 2%, que inclusive é a meta do Federal Reserve, o REIT consegue entregar sim um crescimento interno na casa de 2%. Ou seja, em ambiente normal de temperatura e pressão, MPW consegue proteger sim o investidor através do reajuste de seus aluguéis. Mas conforme a inflação vai aumentando, a gente observa que o REIT já não consegue entregar um crescimento tão robusto, né? E aí ele vai depender de aquisição de novos imóveis, como eu expliquei aqui para vocês, né? E vamos lá. Outro ponto que a gente tem de risco aqui e segurança quando a gente fala em um REIT net lease é o prazo de vencimento de seus contratos. A gente vê claramente ali que ele tem uma porcentagem muito grande vencendo ali depois de 2033. Isso é um ponto positivo aqui do REIT, né? Então, assim, a gente tem que levar em consideração ponto positivo, ponto negativo. Um ponto negativo é o fato de, em ambiente hiperinflacionário, não conseguir entregar o crescimento interno. Um fato positivo é que o REIT tem uma base ali dos seus imóveis ali bem protegidos em termos de vencimento de seus contratos. Por quê? Em um contrato net lease, a gente tem dois riscos principais. Um é quando o contrato vence, e aí isso pode ser uma faca de dois gumes, né? Se o mercado ali de hospitais, por exemplo,
tiver aquecido, isso pode influenciar ali a taxa de reajuste dos seus aluguéis até superior à média que ele vinha praticando. Mas se o mercado não tiver aquecido em dificuldades, é natural que a gente veja ali spread leasing, né, uma redução no valor dos aluguéis ali ao longo do tempo. Mas nesse ponto específico, eu dou aqui um ponto positivo para a MPW, porque uma quantidade enorme de seus contratos vai vencer só ali depois de 2032. Mas vamos lá, agora a gente começa a fazer uma análise de verdade aqui do REIT, porque até agora eu estava mostrando aqui a apresentação do investidor. E a apresentação do investidor nada mais é do que o REIT vendendo o seu peixe, né? É natural, qualquer um REIT, qualquer um, né? Se você for vender sua casa, seu carro, você vai vender o peixe, né? Falar ali o quanto que é bom. Mas nós vamos analisar a partir de agora aqui os fatos aqui e o que a gente enxerga de MPW aqui para o futuro. Ponto aqui que eu já cansei de falar, falei várias vezes para quem acompanha o nosso canal há muito tempo, é a exposição excessiva que ele tem esse maior inquilino dele, Steward Healthcare. Olha o quanto que o REIT é esperto. Quando ele vai lá e faz o seu balanço, ele divide toda a sua base de receita por inquilinos. Se a gente pegar ali de baixo para cima, a gente vê ali, né? Springston 4,8%, Priori ali 4,9%, Prospect 8%, Circle 11,8%. Mas quando a gente chega lá na primeira, que é Steward Healthcare, ele não divide mais por inquilino, ele divide Steward por região que ele tem ali, né? A Flórida 6,2%, Utah 6%, Texas ali 4,2%, mas é um inquilino só, que é Stewart. Então, Stewart hoje representa cerca de um quarto da base de receita de MPW. O risco maior, quando a gente tem uma exposição muito grande a um único inquilino, é que se esse inquilino vier a falir, a gente tem uma quantidade enorme da nossa base de receita em risco. E a gente tem que lembrar, novamente, o dividendo que entra lá na sua conta de MPW, ele não caiu do céu, ele surgiu desses inquilinos que eu estou mostrando aqui em tela para vocês. Então, nós precisamos fazer uma análise aqui detalhada desses inquilinos. E uma análise detalhada, ela passa pela cobertura de aluguel. O que é uma cobertura aqui, né? A taxa de cobertura dos seus aluguéis. Basicamente, a grosso modo, né? Comparando aqui com a pessoa comum, imagine que você paga um aluguel de R$ 2.500 e ganhe R$ 5.000 por mês. Então, a sua taxa de cobertura do aluguel é 2 vezes. Você ganha 2 vezes a mais do que você precisa pagar ali com seus aluguéis. E aqui entra um ponto aqui relevante aqui do REIT, né? O mais sensato é que a taxa de cobertura de um aluguel, a gente sabe isso inclusive como pessoa física, que ela seja ali no mínimo 3 vezes. Quando a gente olha os principais inquilinos de MPW, a gente observa que Steward Healthcare, que é o seu maior inquilino, inclusive, tem uma taxa de cobertura de 2,8 vezes. Mas acompanha comigo a Prospect aqui, né? A Prospect, ela é o seu terceiro maior inquilino. Ela corresponde a 8% da sua base de receita. E a Prospect, hoje, ela não tem receita suficiente para pagar os seus aluguéis. Inclusive, isso é um dos grandes motivos das quedas recentes ali de MPW, que eu imagino que você esteja assistindo o vídeo por isso, né? Como a Prospect representa cerca de 8% da sua base de receita, nos últimos meses, a Prospect não tem pagado seus aluguéis. E a MPW tem deixar de receber? Não, ela recebe ali o seu seguro aluguel, né? Quando a gente faz um aluguel ali, a gente faz um cheque calção, ou a gente faz ali um fiador, ou um seguro do aluguel, né? E todos esses aluguéis, eles são segurados. Então, a MPW, ela vem recebendo o seguro ali da Prospect, mas isso existe um limite. E aí sim, a gente corre um sério risco da Prospect não conseguir pagar os aluguéis agora no ano de 2023. E como que a MPW vem resolvendo isso? Eu vou mostrar para vocês aqui num gráfico logo em seguida, né? Mas, de novo, por que o investidor ele gosta de MPW? Vamos lá, Dividend Yield. Então, como eu falei no primeiro imagem do nosso vídeo aqui hoje, um dos principais fatores que o investidor vai atrás de MPW é porque ele tem um yield ali hoje na casa de 15%, um dos maiores dividend yield. Isso, se a gente fosse fazer só uma comparação de dividend yield, seria maior que a taxa Selic no Brasil, enfim, né? Não é a comparação, não é só essa, mas para quem gosta de fazer, seria assim, né? E aí o investidor vai atrás. Mas por que esse dividend yield está tão alto? Porque a gente tem que lembrar que dividend yield é uma métrica inversamente proporcional à cotação. Se a cotação cai, o yield sobe. E é isso que aconteceu recentemente. Hoje, inclusive, quando a gente olha ali para a MPW, a gente vê que a cotação dele está 30% abaixo do que foi realizado no seu IPO lá em 2006, né? Mais ou menos. Então, o REIT ele vem ali ao longo do tempo com uma grande dificuldade e agora essa dificuldade se intensificou com uma queda muito forte, inclusive mais forte do que foi em 2008. E aqui está um fator relevante aqui para o investidor, né?
Eu não considero isso aqui um ponto hipersensível que a gente deva comprar ou deva vender com base nisso aqui, mas isso mostra os últimos anos quais tem sido o comportamento ali do conselho diretor do REIT, né? Tanto o CEO, o CFO, se eles têm comprado ou vendido as ações. Quando a gente olha ali na primeira coluna, vocês vão ver ali que tem um S, que é de sell, venda, ou às vezes um P, que seria ali o buy, né, de compra. A gente vê claramente que eles têm adotado ali uma política de vender suas ações. Tanto o CFO, o CEO, todos eles ali do conselho diretor, eles têm adotado essa postura de vender suas ações. De novo, isso aqui a gente deve vender porque o conselho diretor de um REIT está vendendo suas ações de forma alguma, né? A gente tem que lembrar que grande parte da remuneração desses diretores aqui vem de ações do próprio REIT. Então é natural que eles vendam parte dessas ações ali, porque é parte do seu salário também, né? Mas o que a gente observa claramente é que a gente não tem tido ali um comportamento de compra. E isso liga ali pelo menos um sinal amarelo para nós, né? Que significa que ali o próprio conselho diretor não quer manter essas ações ali dentro do seu portfólio, né? E vamos lá. E por quê? Se você acompanhou comigo aqui até agora, lá no começo do vídeo eu falei para vocês que MPW era um REIT quase 100% hospital, mas ele não é 100%. Por quê? Porque ele tem hipotecas e empréstimos dentro do seu balanço. E um dos seus maiores empréstimos é um empréstimo de cerca de 220 milhões de dólares ali. Para quem? Steward Healthcare, o seu maior inquilino. Steward Healthcare já representou cerca de 40% do portfólio de MPW. Hoje representa ali na casa de 24%, mas ainda é uma porcentagem bem elevada. E quando a gente olha mais detalhadamente o balanço aqui de MPW, a gente vê esses empréstimos, hipotecas, investimentos, né, participações em Steward Healthcare, que inclusive é uma empresa de capital fechado, nós não temos acesso ao balanço dela, a gente vê claramente que essa empresa passa por certas dificuldades. A gente olha lá o índice de cobertura de aluguel, que inclusive é divulgado pela própria MPW, abaixo de 3 vezes. E isso mostra que a Steward Healthcare não anda muito bem das pernas. E a partir desse momento, a MPW começa a emprestar dinheiro, começa a fazer investimentos nessa empresa aqui para tentar levantar ela. Afinal de contas, não vale a pena um inquilino desse tamanho via falir ou morrer, né? O REIT ele precisa resgatar ele ali. E outro ponto é que a gente vê nitidamente que o REIT vem tentando reduzir a sua exposição ali ao longo do tempo nesse inquilino. Mas vamos falar aqui, um valuation que a gente só faz aqui para vocês, qualquer casa de análise, qualquer analista, qualquer carteira recomendada que você for assinar, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, é de suma importância que esteja para você aqui um gráfico como esse, tá? Esse gráfico mostra o Net Asset Value e a cotação do REIT. A gente observa ali em verde é o Net Asset Value. Net Asset Value basicamente é o valor patrimonial de um REIT. Já expliquei num vídeo aqui acima que o REIT ele não faz laudo de avaliação patrimonial. Isso cabe aos analistas fazerem, né? E a gente faz através de métricas para vocês. Esse Net Asset Value, ele é muito importante aqui para a gente avaliar ali o quanto que o REIT Stag é caro ou o Stag é barato. A gente vê ali nas barrinhas em vermelho que seria o prêmio sobre o seu valor patrimonial, que até ali em torno de 2021, né, ele vinha com um prêmio no seu valor patrimonial sendo negociado, e a partir de então ele vem com um desconto muito grande. E aí eu sei que se você é investidor, inclusive assina lá a nossa carteira da Central do REIT, lá tem um NAV para vocês também, de todos os REITs, inclusive, você deve pensar, se o REIT está abaixo do NAV, eu devo comprar ele. Não necessariamente. Vocês vão entender isso aqui por quê. O Net Asset Value, ele é uma métrica importante que ele vai revelar a capacidade que o REIT tem de ir no mercado, inclusive, fazer captação de recurso, né? Quando o REIT está com um desconto muito grande no seu Net Asset Value, isso significa que é uma oportunidade para nós investidores, mas se esse desconto se permanecer por muito tempo, o REIT começa a entrar em dificuldades. Ele vai precisar captar ali recurso através de dívida. E captar recurso através de dívida nesse exato momento, em um REIT que tem 96%, 97% da sua dívida em taxa fixa, vai ser um pouco complicado. Isso vai aumentar o custo de capital do REIT ali no longo prazo. Mas, se a gente fosse olhar só o Net Asset Value hoje de MPW, estaria na casa de 15 dólares. Mas a gente vê claramente que ele vem caindo ali nos últimos meses, né? Isso acontece por quê?
Porque a MPW tem vendido imóveis, né? Ele tem vendido base de ativos. Esse gráfico mostra a base de ativos de MPW, que subiu muito ali até 2021, agora em 2022, 2023 ele começou a cair. Por quê? Vendendo imóveis. E quais os tipos de imóveis que a MPW tem vendido? Imóveis em dificuldade de pagar aluguel, imóveis da Prospect, imóveis da Circle e principalmente os imóveis da Stewart Healthcare. Venderam recentemente ali em Utah 4 hospitais que inclusive falava-se, né, que seriam os 4 melhores hospitais da Stewart Healthcare para poder pagar a dívida. E com isso o REIT desalavancar ali e impedir essa escalada ali que o REIT vem tendo nos últimos meses de queda, né? E, de novo, e por que o investidor gosta tanto de MPW? Por esse fato aqui importante, né? A gente vê ali, né? Eu sempre comento com vocês que uma das métricas mais importantes que a gente tem no REIT é o seu crescimento de dividendo, né? Porque o crescimento de dividendo ele vai determinar a capacidade que o REIT tem de se valorizar também, porque yield, yield só mede ali uma foto do instante, a gente quer saber uma foto do futuro. Quando a gente olha para o passado aqui, a gente vê que a MPW vem aumentando seus dividendos gradativamente. Ele estava ali em 2010 até 2012, mais ou menos, seu dividendo na casa dos 20 centavos. Hoje está em 29 centavos, isso 29 centavos por trimestre, tá? Mas ele sofreu uma queda muito grande ali em 2008, né? Ele caiu ali de 27 centavos trimestral para 20 centavos e ele demorou muito tempo, né? Chama a atenção de vocês aqui que ele demorou ali cerca de 10 anos para voltar a pagar o dividendo que ele pagava ali em 2008. E aí, de novo, vamos fazer uma análise aqui agora, uma avaliação mesmo que a gente espera para a MPW. Eu sei que esse gráfico, essa tabela aqui, é uma tabela que a gente puxou lá do balanço deles, fica um pouco, às vezes fica um pouco difícil aqui para você entender, mas eu quis colocar ela toda para mostrar aqui que a gente está trazendo uma análise lá direto do balanço, né? A gente vê ali que em 2021, o FFO por ação, o FFO seria a métrica mais relacionada ao lucro por ação do REIT, tá? Já fiz um vídeo explicando para vocês o que é o FFO. A gente vê que ele tinha um FFO de 1,75. Em 2022, ele fechou com um FFO de 1,82. E aí vamos lá. E qual é a orientação que o REIT deu para 2023, né? O guidance dele? Uma meta entre 1,50 e 1,65. Presta atenção comigo. Lá em 2022, ele fechou com 1,82. Ele está orientando agora que ele vai ter uma queda no seu FFO por ação. E essa queda acontece principalmente pelos imóveis da Prospect, que eles não têm uma perspectiva de que vai haver pagamento desses aluguéis. Inclusive, eles já estão ali na busca de vender esses imóveis, né? E aí dá aquela mascarada, né? Porque você está recebendo todos os aluguéis, por quê? Porque você está vendendo seus imóveis. Né? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado. Mas vamos lá analisar aqui o fato mesmo aqui, né? Quando a gente olha para o dividendo aqui de MPW, a gente vê que ele paga um dividendo ali anual de $1,16. O seu FFO por ação em 2022 fechou em $1,82. Existe ali alguns poréns que a gente tem que analisar, mas eu vou pegar aqui a métrica que está no balanço do REIT, tá? Não vou entrar nos promenores aqui com vocês, mas a gente vê que ele fechou com payout de 63%. Isso quer dizer o quê? Que para cada dólar que o REIT teve de lucro ali operacional, ele distribuiu 63% na forma de dividendo. Muito bem. Em 2023, com a orientação dele, com o guidance, se ele fechar na casa de $1,50, esse payout dele sobe para 77%. E veja bem, o payout simplesmente subiu porque o FFO caiu e não necessariamente porque o REIT aumentou seus dividendos, né? E com essa perspectiva que tem com o Prospect ali e a Circle, a gente projeta ali para 2024 um FFO na casa de $1,30, tá? Se ele mantiver o seu dividendo ali por ação, isso já daria um payout na casa de 90%. Isso mostra claramente que os dividendos de MPW, eles não só aumentam, inclusive, é natural, né, uma política do REIT aumentar os seus dividendos todo começo de ano, e esse começo de 2023 eles não fizeram um aumento de dividendos, tá? Foi algo assim, que a gente não via ali há alguns anos. Porém, o que a gente observa é que o mercado já começa a precificar uma queda nesses dividendos aqui, né? E como que a gente projeta uma queda de dividendos aqui de MPW, né? Em 2024, para ele voltar a ter um payout que ele tinha lá em 2022, ele precisaria cortar os seus dividendos. E esse corte de dividendos seria ali na casa de 83 centavos, né, por ano, ou 20 centavos por trimestre.
Seria um corte na casa de 30%, tá? E um corte de dividendos hoje no cenário de MPW não seria o melhor dos mundos. Isso levaria a cotação para baixo. Sempre que um REIT corta dividendos, a gente vê ali uma oscilação dele. E o mercado já começa a precificar hoje um corte nos seus dividendos. E por que esses dividendos eles têm um risco de ser cortados? Se você acompanhou a análise até aqui, você entendeu o seguinte: MPW tem uma dívida para vencer agora nos próximos anos, né? Próximos, no curto prazo ali. E essa dívida, a tendência é que ela vai ter um custo mais alto, ou pelo menos vai ser uma dívida em taxa variável. E aí, não só aquele payout, aquele FFO vai ser comprometido, como esse corte de dividendo vai ser necessário para que o REIT mantenha sua estabilidade. Isso aliado com alguns inquilinos ali com dificuldades, né? E vamos lá, né? Analisando a última imagem que eu vou colocar aqui para vocês, né? A gente vê ali em roxo a cotação de MPW, em laranja o dividendo por ação, dividendo trimestral. Se você acompanhar aqui comigo essa projeção que a gente faz aqui, de um corte de dividendos na casa de 20 a 22 centavos por ação, a gente teria ali o dividendo voltando para os patamares de 2010, 2012. Então, hoje, os grandes investidores, né, os grandes casas de análise nos Estados Unidos, estão operando em short. Hoje, inclusive, quase 15% das ações de MPW estão sendo utilizadas para operar em vendido. Ou seja, eles estão apostando na queda de MPW. E essa queda, a gente fala, inclusive, eu sempre falo lá no nosso canal, né? Fiz uma análise lá pessoal da Central do REIT, nossa carteira recomendada também, que hoje a gente tem dois patamares ali que a MPW, se rompesse, seria preços ali que a gente olharia com mais cautela. Um seria de $8, e que ele já rompeu esse patamar de $8, e outro é a capacidade que ele tem hoje chegar na casa de $4 a $3, né? E aí muito investidor pergunta: Ismael, é uma oportunidade comprar MPW? É uma faca caindo? Eu acredito que no momento que a gente vive, a gente tem muito mais oportunidade em REITs de qualidade do que nesses REITs aqui extremamente arriscados. Porque a maioria das pessoas analisa o MPW como simplesmente um REIT de hospital, e hospital é a melhor coisa do mundo, e por isso eu vou comprar. A análise ela não pode ser tão rasa assim, a gente precisa aprofundar mais nela. Quando a gente aprofunda na análise de MPW, a gente tem dois fatores preponderantes que a gente tem que levar em consideração. Uma é a Prospect não pagar os aluguéis que eles estão devendo ali, e se eles pagarem os aluguéis, aquele FFO de 1,50, pelas nossas projeções, seria na casa de 1,78, bem próximo já ao FFO de 2022. E aí esses dividendos teriam capacidade de se manter. Esses dividendos tendo capacidade de se manter, a cotação de MPW poderia voltar a subir, para caso que, em caso de 12 a 15 dólares, que é o valor normal de MPW. Mas, porém, entretanto, se concretizar esse corte de dividendos aqui, a gente pode ver a cotação sim de MPW despencando mais ainda. Fato é que o mercado hoje já precifica uma queda nos dividendos de MPW. E a gente olha hoje o MPW com certa cautela, né? A gente ainda não. Quem acompanha a nossa carteira recomendada lá, a gente sempre faz ali pelo menos um watchlist com o MPW, porque eu sei que os investidores gostam muito desse REIT aqui, devido ao seu dividend yield elevado. Mas um yield elevado, ele fala para vocês: yield não paga conta, o que paga é o dividendo, né? O que vai pagar o seu passeio para a Disney, que vai pagar suas contas, é o dividendo, é o 0,29 centavos. Se esse dividendo cai, a cotação cai, e aí você perde nas duas pontas, o dividendo caindo e a cotação caindo. É lógico, isso aqui são todos os REITs? Não, são poucos REITs que tem isso aqui, né? Na verdade, a gente tem muito REIT de qualidade hoje nos Estados Unidos e que o investidor não olha tanto. Por quê? Porque o investidor brasileiro está muito acostumado a olhar dividend yield como se fosse uma métrica pura e seca, e que você fosse receber esse dividend yield. E dividendo passado não é garantia de dividendo futuro. Prova essa é MPW. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Meu intuito hoje não foi causar pânico, né? Mostrar para vocês que a gente tem dois pontos de vista aqui. Se esse prospecto não cortar os seus dividendos, MPW ainda pode se valorizar bastante. Mas em compensação, se vier a se concretizar um corte de dividendos de MPW, a gente pode esperar assim a cotação de MPW recuando e muito ainda, né? Aí o investidor tem que calcular a sua capacidade de ponderar a segurança da sua carteira com o retorno que ele espera ali. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Falamos hoje de MPW para vocês, né? Deixe o seu comentário aqui. Um abraço